Boa tarde. Estamos juntos novamente às 14 horas para estudar alguns temas referentes à teologia, à história da Bíblia e o conhecimento de Deus. Hoje nós continuaremos na introdução à teologia e eu vou puxar 2 slides da aula anterior, que é o tema Cosmovisão Cristã. Para nós darmos um passo, a gente vai lembrar dessa maneira de enxergar o mundo, né? A cosmovisão, a visão do mundo que cada ser humano tem, tanto o que está justificado pela graça de Deus, quanto o que não está. Todos eles têm uma visão do mundo. No caso dos justificados, o Espírito de Deus passa a dar a eles um pouco mais de entendimento acerca de como funciona e para que existe tudo isso, né? Então, esta é uma maneira de enxergar o mundo com a visão de Cristo. Todos nós temos uma visão de mundo, todo ser humano tem uma. Desde que nós nascemos, a gente já começa a carregá-la e o nosso desenvolvimento e amadurecimento vai formando essa visão. Nós recebemos influência dos nossos pais, amigos, da escola, do habitat em que nós estamos, e quando chegamos no Evangelho, no cristianismo, nós trazemos essa visão para cá, para dentro do cristianismo. E aí cabe então ao Espírito de Deus ir nos direcionando e dando o entendimento correto acerca da visão de Cristo. Se fala em Cristo, então só a graça dele que pode mudar a nossa visão para entendermos melhor a vontade dele. Há um conceito de cosmovisão, um conjunto de pressupostos, sejam eles 100% corretos, não tão corretos assim, não é? Parcialmente corretos, acerca da formação que nós temos desse mundo, a visão básica sobre a formação desse mundo. Falamos também anteriormente, mostrei esse desenho aí de uma estrutura, um alicerce para uma construção. A cosmovisão cristã acerca da teologia, do ensino e da vontade de Deus, ela, em tese, ela assume esse papel aqui, não é? Para que serve um alicerce? Para dar sustentação a algo que será colocado sobre ele, não é isso? Então a nossa visão acerca de Deus é a base que nós temos, é o alicerce para a gente caminhar nesta vida conforme a vontade do Senhor. Teologia tem uma visão que não é tão bonita assim, não é? Você precisa se estudar, você precisa elaborar, você precisa ir na história, você precisa buscar a compreensão da língua original, você precisa entender a visão do autor acerca do assunto. Então não é uma coisa tão simples assim, mas acaba sendo para aqueles que estão colocados para esse serviço, né? Não é atraente, não é tão importante ou imponente, mas faz uma enorme diferença acerca da visão de Deus e do ensino sobre Deus. Eis o motivo desse alicerce, né? Uma teologia bem formada, um alicerce bom acerca de quem é Deus, do que Ele planeja, quem somos nós, o que Deus deseja de nós. Olha as coisas estando amadurecidas e seguras, né, na vida de quem está vivendo isso. Então, o exemplo aqui é, numa casa, as pessoas com determinadas visões acerca da casa, né, elas valorizam na casa a parede, a porta, telhado, a cor, a pintura, os detalhes. Já outros, pode ser que nem tanto, né? Eles vão pensar mais em durabilidade, se tem uma fundação boa, se ela vai aguentar mais um andar acima, se pode estender para um lado para o outro, já pensa na estrutura. Então, se o alicerce for ruim, logo tudo aquilo que você colocará sobre vai estar comprometido, tem prazo
curto, digamos assim. E assim é a teologia, né? Entrando nas teologias, e nosso objetivo é facilitar a nossa compreensão acerca da visão de Cristo no mundo, a ideia da teologia progressiva, ela tem um fundamento chamado de revelação progressiva. O que vem a ser isso? Então, no desenrolar da história de Deus com o homem na sua criação, esse gráfico aqui, ele está ilustrando o quanto de conhecimento ao longo do tempo os homens foram percebendo de Deus, né? É claro que chegamos aqui na nossa era apostólica, e nós, nos dias de hoje, com o Novo Testamento em mãos, ali é acerca do que nós conseguimos. O gráfico é apenas ilustrativo, de forma crescente o conhecimento, né? Então, tudo que Deus desejou transmitir a nós seres humanos, a pessoa e a obra de Jesus Cristo é o fundamento principal para a gente aportar a nossa confiança e o nosso descansar de que Deus fez as coisas adequadas nesse sentido, né? Estamos satisfeitos com a presença de Deus em forma humana. Ele carregou a nossa culpa na cruz, nós estamos perdoados completamente. A graça de Deus nos melhora para nos levar para a eternidade do jeito que Deus planejou. Isso não depende de nosso esforço. Olha, aí já é uma visão teológica, é uma cosmovisão acerca do que a graça de Deus é. Então, quando Deus se mostrou a Adão teve um entendimento de Deus. No período dele, no tempo que ele conviveu, na maneira que ele foi atendido ou não, ele formou o seu pensamento. Mas era tudo que Deus tinha para transmitir? Provavelmente não, porque os textos posteriores à história da criação demonstram outras ações divinas para um complemento maior, não é? Então, esse gráfico vai ilustrando. No período de Abraão também teve um entendimento, já descobriu algumas coisas. No período de Moisés, um pouco mais ainda da visão mais clara, e essa visão foi se aclarando, chega Isaías, Jeremias e outros autores também aí. Isso aqui é só um resumo, né? De alguns teólogos do Antigo Testamento. A visão esclareceu e chega no Novo Testamento com Jesus Cristo. Então é o ápice da revelação divina. Não há mais necessidade para a redenção da humanidade que tenha nenhuma revelação extra, seja ela de que origem for, né? Deus não tem mais interesse de se revelar ao homem, sendo que ele já fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Então, e agora? Agora a gente se contenta e adora ele, sirva só ele, tá bom assim, né? Especulações teológicas acerca de A, B ou C ou D extra Novo Testamento se tornam teologicamente apenas especulação, né? Humana, da nossa mente, do nosso coração, que é muito comum a gente, como ser humano, especular algumas coisas, né? Então, na teologia bíblica, Deus foi se revelando ao homem, sendo conhecido de acordo com a maturidade de cada autor bíblico. Essa teologia está limitada à história bíblica, nesse sentido de livros inspirados, né? Temos outros escritos em períodos diversos que entendemos hoje não ter sido necessário acrescentá-los no cano do Antigo e nem do Novo Testamento, mas aprove a Deus nos dar de Gênesis a Apocalipse os textos necessários para compreendermos a Ele e o seu plano redentor. Essa teologia, ela respeita o desenvolvimento histórico e progressivo das Escrituras. Então veja, é possível você amadurecer a ideia acerca de um tema na própria Bíblia com outros autores falando sobre aquele assunto, que é a chamada correlação de textos e de teologia. Se você vai em um período desses aqui e pega
um tema acerca da visão de Adão, Moisés, Isaías acerca de Deus, você chega no Novo Testamento, você será um pouco mais esclarecido acerca daquele tema. Então, essa teologia, ela respeita o desenvolvimento histórico progressivo dos livros e, junto dos livros, o entendimento do autor acerca de Deus e da sua vontade. Teologia histórica estuda a história, percebendo como os cristãos entenderam vários pontos teológicos após o Novo Testamento. Não é de se deixar despercebido, a história da igreja. Então, após o Novo Testamento, não tem mais textos inspirados para acrescentar no cânon, mas tem desenvolvimento na vida da igreja e no pensamento dos teólogos, dos líderes, Então, nós percebemos isso em vários concílios que tiveram após o Novo Testamento fechado. Quem for passar uma revista na história da igreja vai ver quantas vezes muitos deles se reuniram, e tem o fator também que é o pensamento divergente, considerados hereges, a depender da visão. Tem os sínodos das igrejas de algumas denominações, as declarações doutrinárias teológicas e por aí vai. Então, ao longo do tempo, não porque a Bíblia não seja suficiente, mas para o desenvolvimento dos teólogos, dos líderes, eles compreenderam deixar registrado o amadurecimento e um conjunto de ensinos acerca da teologia, acerca da vontade de Deus. No passado, várias doutrinas heréticas foram formuladas para, na visão desse autor aqui, atacar as doutrinas bíblicas, formuladas pelos teólogos bíblicos históricos de cada época, e todas foram refutadas. Também nos dias de hoje, várias heresias têm voltado a encontrar lugar em vários pensamentos, em vários autores e em várias denominações. Então, isso não é um fenômeno só do passado, é do presente, e Jesus disse que será do futuro, Então, você que é teólogo, aprenda a conviver com pensamentos heréticos e divergentes, porque isso não vai sumir de hoje para amanhã. Pessoas que divergem das outras vai existir enquanto existir pessoas, Então, as dificuldades nas lideranças fizeram com que essas heresias foram sendo contrapostas, E a depender do amadurecimento de cada líder, essa teologia ela é refutada ou aceita. Então, isso é um desenvolvimento. Não conhecer a história da igreja é um problema sério para o teólogo, Não conhecer a história da igreja e o seu desenvolvimento teológico é como se fosse vivermos sem memória. É trágico esse para um teólogo, Então, viver sem memória, não saber de onde vem, não saber onde está, e não saber para onde está indo, para onde vai, é complexo para o teólogo, para o líder espiritual. E as doutrinas heréticas, então, podem deixar você vulnerável e seduzido a você querer abraçá-las, Então, tem um texto de Paulo aos Efésios que ilustra perfeitamente isso aqui, o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Isso. Os versículos anteriores diz por que Jesus deu dons aos homens na igreja, Justamente para guiar e auxiliar no ensino dessas pessoas que querem servir a Deus e encontram esse tipo de pensamento divergente no meio. Uma boa tarde, até a próxima oportunidade.